Boa noite a todos. A gente está com algumas perguntas já aqui na mesa, mas como a Armin falou, é importante que vocês participem, né? Um momento de tirar dúvidas, né? De fazer as perguntas que vocês acham pertinentes. Eu sempre gosto de dizer, eu acho que o Davi também concorda, quando a gente vem aqui para cima, senta nessa mesa, né? É como se a gente tivesse todo o conhecimento, né? Que a gente fosse dono da verdade, tivesse todo o saber. E eu quero me colocar humildemente, né, nesse lugar, porque nós estamos aqui simplesmente porque nós somos voluntários. Nós conhecemos um pouco da doutrina, mas nós não temos todo, né, todo o conhecimento, toda a verdade. Então, todas as respostas que nós vamos dar aqui não são respostas nossas, e sim baseadas na doutrina espírita. Muitas coisas a gente não vai saber, né? E o que é importante na doutrina é exatamente esse, né? Esse lugar que a gente ocupa, ora vocês estão aqui, ora a gente está aí, nós somos todos aprendizes, todos no processo pedagógico. Então, é muito bom estar aqui, porque nos coloca nesse lugar de pensar sobre a doutrina, né? De ter que estudar mais sobre a doutrina. Mas é importante que vocês saibam que, né, nós estamos aqui nesse lugar, nesse momento, mas como voluntários da casa, né? Então a gente tenta responder na medida que nos é possível, dentro do nosso adiantamento do conhecimento da doutrina. Acho que se concorda, né? Tem uma pergunta aqui, vamos começar. Tenho um parente muito idoso e doente. Sei que em breve irei perdê-lo, mas não estou preparada para isso. Não consigo aceitar a morte. Como a doutrina espírita pode me ajudar? O primeiro ponto, que é muito claro para nós, enquanto espíritas, é que nós somos espíritos. E como espíritos, nós somos imortais. Ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados. Ora no plano material, ora no plano espiritual. E a morte, ela nada mais é do que o fechamento de um ciclo biológico. Todo ser vivo, todo, ele nasce, cresce, alguns se reproduzem e morrem. Isso é um ciclo de todo ser vivo, né? Então, a morte, ela é certa. A morte desse corpo físico, biológico, é certa, né? Ele tem um fim, ele tem uma falência. Quando o paciente está morrendo, a gente fala falência dos órgãos, né? Então, com certeza, todos nós vamos morrer, nesse sentido de morrer nesse corpo que está aqui nessa atual existência. Mas enquanto espíritas, enquanto espíritos, nós acreditamos, né, nessa pluralidade dessas existências e nas reencarnações. Óbvio que todas as nossas reencarnações ela tem um propósito, e nesse propósito a gente mantém vínculos afetivos muitas vezes de outras reencarnações. Então, afetivamente, nós nos ligamos muito a determinadas pessoas. Pais, mães, amigos, né? Pessoas que você nem tem um laço sanguíneo, vamos dizer assim, mas que você tem um afeto e uma reciprocidade afetiva muito grande, que aquela pessoa torna-se extremamente importante nessa atual existência. E é muito importante que isso aconteça, né? Esse afeto entre as pessoas. E esse afeto, obviamente, ele vai ser, né? Assim que a gente perde um ente querido, nós vamos sofrer muito mesmo, né? Mas a gente tem que entender que essa pessoa ela esteve conosco durante um tempo nessa atual existência e pode, né? Ou pode ter sido já um parente em vidas anteriores ou que serão novamente posteriores. Normalmente, a gente convive com pessoas, com espíritos que são importantes para o nosso processo pedagógico, né? Então, é difícil aceitar a morte nesse sentido, mas a doutrina espírita, ela traz esse acalento para nós, né? Esse conforto que nós somos imortais.
que enquanto espíritos nós continuamos vivendo, ora no plano espiritual, ora no plano material. Boa noite a todos. Vamos responder aqui uma pergunta, né? Sem a pretensão, é claro, de ter a última palavra, porque nós também estamos aprendendo, mas essa pergunta ela me chamou a atenção. Ela é a seguinte: todos falam muito sobre Jesus e Maria. José, que criou Jesus e aceitou Maria grávida, só fez isso e virou santo? Por que ninguém fala dele aqui? Bom, se não fala, vamos falar hoje, né? Isso me fez lembrar de uma leitura de Emmanuel, que eu ouvi ela numa gravação que o Haroldo Dutra fez, intitulada 7 Minutos com Emmanuel. São pequenas leituras e é fantástico. Você pode pesquisar no YouTube que você vai encontrar lá. Digita lá 7 Minutos com Emmanuel, na narrativa de Haroldo Dutra. E eu tenho certeza que vai ser um material que vai enriquecer muito o nosso conhecimento, tanto de cunho evangélico, quanto também de cunho doutrinário. E aí essa leitura ela é intitulada José da Galileia. E olha que fantástico a narrativa do benfeitor espiritual sobre José, né? E aí eu puxei essa leitura e eu gostaria de ler ela na íntegra. Ela não é muito grande. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atentamos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Olha que interessante. Porque as narrativas evangélicas, elas nos falam dos apóstolos, dos discípulos, de todas aquelas pessoas que circuncidavam, né, ali a presença de Jesus, mas todos eles, na sua grande maioria, eles meio que vacilaram no seu relacionamento com Jesus, né? Quando ele estava sendo julgado no Sinédrio, por exemplo, foi cada um para um lado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. E cadê o resto? Depois da crucificação do Cristo, o que a gente tem de relatos no Atos dos Apóstolos é que ele estava escondido. Não é verdade? E aí, olha que interessante que Emmanuel fala, né? Que houve alguém... quer ver? Cadê? Houve alguém que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e com a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensastes no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nos mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele teve o cristianismo à porta da primeira hora.
A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. É fantástica essa análise de Emmanuel sobre José, não é verdade? Então José ele não foi simplesmente o pai de Jesus e virou santo, não, né? Até porque já era um espírito de longa caminhada e de uma envergadura muito grande para ser eleito, né, o pai de Jesus, aquele que tomaria conta tanto do filho quanto da mãe aqui na terra. E como Emmanuel disse, se não fosse a coragem, o determinismo e a personificação de José, o que teria sido do cristianismo? Quantos pais hoje em dia, né, recebem a notícia da paternidade e abandonam a mãe com o filho? Não é verdade? Deixa essa missão a cargo da mulher apenas. E José, que não tinha nem casado ainda, recebeu a notícia de que ia ser pai, né, e abraçou com todo o amor, com toda a hombridade e com toda a santidade que ele poderia oferecer, segundo o próprio relato de Emmanuel. Tem uma pergunta aqui que fala sobre depressão. Uma pessoa que sofre de depressão desde a infância e há mais de 3 anos vê uma arma apontada do lado direito para sua pessoa, o que pode ser na visão espírita e o que fazer a ajudar? Eu trabalhei na saúde mental por mais de 26 anos, né? Eu me aposentei ano passado. E o que tem nos assustado muito é o grande número de depressão e ansiedade, principalmente pós-pandemia. Nós vimos, né, continuamos a ver esse número de forma alarmante escalonar, né? Então a gente nunca teve na humanidade tanto casos de depressão, ansiedade e tentativas de autoextermínio. Isso, né, é uma grande questão de saúde pública atual. Uma pessoa que sofre de depressão desde a infância, ela precisa de tratamento, né? Então, por mais que a gente tenha a visão espírita, a visão de uma série de precedentes reencarnatórios que essa depressão traz, nós temos a ciência, né? E a gente precisa tratar, né? A depressão é uma doença que precisa ser tratada de forma farmacológica, né? Então a gente tem os psicofármacos. A partir dos anos 60, a gente tem uma evolução grande dos psicofármacos. De 2000 para cá, a gente tem alguns antidepressivos muito interessantes, que têm efeitos bem menos colaterais. Então, eu sugiro a todos, né, que sofrem de depressão que procurem, em primeiro lugar, ajuda médica, ajuda psicológica, né, para conseguir lidar com as questões que são biológicas, orgânicas, psicológicas, né? Mas, obviamente, enquanto espíritas, nós sabemos da questão da sintonia. Se eu tenho uma depressão, eu posso estar uma sintonia rebaixada, porque o que a depressão traz para o paciente? Uma sensação de menos-valia, de ruína, de desesperança, de apatia, um desânimo da vida, né? E aquela pessoa, ela luta diariamente para sair da cama, ela luta diariamente para seguir adiante. Às vezes vem um pensamento que seria melhor morrer, que seria melhor me congelar, que seria melhor que eu sumisse, né? São as terminologias que os pacientes nos trazem. Precisa de ajuda, né? Só que nós sabemos que quando o paciente está nessa sintonia, nós acreditamos que o mundo espiritual ele tem uma interferência muito grande no nosso mundo material. E muitos deprimidos são também obsediados. Então, quando a pessoa vê uma arma, né, essa sensação de ruína e de morte é tão premente, é tão insistente, que ela vê situações. Ela se vê se julgando de um prédio, ela se vê se matando, ela se vê morrendo.
E aí, né, isso não é uma alucinação, isso é uma ideia fixa de morte que fica na pessoa, e obviamente ela pode estar também obsediada. Então, como que a doutrina espírita pode ajudar essas pessoas? O tratamento espiritual ele é fundamental nas doenças mentais. Ele não substitui de forma alguma o tratamento farmacológico e psicológico, mas ele é um grande aliado para que, juntos, né, a espiritualidade consiga trabalhar esses obsessores, trabalhar esse indivíduo para que ele possa lidar com essa sensação premente de morte. Quando você fala uma arma apontada na cabeça, é exatamente isso, né? É como se a qualquer momento isso pudesse acontecer. E como espíritas, a gente acredita sim que muitas vezes nós somos influenciados, muitas vezes nós somos obsediados. E quanto mais frágil eu estou emocionalmente, mais susceptível eu estou a essas interferências negativas. Por isso o Evangelho é muito claro: orai e vigiai. Então a doutrina espírita ela é um potente auxílio, por isso que a gente tem nas casas espíritas o tratamento, né, para ajudar essa pessoa nesse momento tão difícil de depressão. E principalmente se é uma depressão de longa data, é uma depressão que precisa de fato ser cuidada com uma urgência maior, né? A pessoa perdeu praticamente a vida num quadro depressivo, né? Quando eu falo perdeu, assim, arrastou por muitos anos e ela precisa de fato de se tratar. Então eu sugiro a essa pessoa que além dos médicos, psicólogos, recorra frequentemente, também não é vir ao centro uma vez por semana, fazer o passe, tomar o passe e ir embora, né? É se comprometer de fato com o tratamento espiritual. Okay? A Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés e ele a descreveu em tábua. Podemos afirmar que este processo foi o mesmo das psicografias existentes em nossos dias? Bom, a doutrina espírita nos fala que a lei dada a Moisés, né, Moisés ele foi a primeira revelação dada a Deus para os homens, sendo Jesus a segunda e o Espiritismo a terceira. Sobre essa questão das leis, o Livro dos Espíritos, da questão 621 a 624, ele nos explica e fala sobre as leis divinas, elas estarem escritas na nossa consciência. Vamos ver o que é que fala certinho. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, é a resposta. 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Que aí entra na questão aqui de Moisés, né? A pergunta, a pessoa faz essa pergunta. A lei ela foi dada a Moisés. Foi uma psicografia? A resposta, ele a esquecera e despreza. Quis então Deus que fosse lembrada. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade, né? E aí segue aqui várias perguntas, né? E eu vou falar um pouquinho até a gente chegar aqui na 624. Por quê? Para o povo hebreu, eu nem estou falando do povo judeu, estou falando do povo hebreu, né? Que é uma etnia mais primitiva dos judeus que nós temos hoje em dia. Moisés era tido como um profeta. E quem eram os profetas? Eram aqueles homens, né? Pelo menos nós temos mais relatos de vultos masculinos no Antigo Testamento, até pela cultura da época, daquela sociedade, né? Então, vamos colocar como homens, né? Que tinham uma missão de fazer esse colóquio, esse intercâmbio da divindade com o homem.
E aí, então, no caso de Moisés, após ele ter saído do Egito com o povo, ele sobe até o Monte Sinai e ele volta de lá com as tábuas dos 10 mandamentos, mandamentos estes que ele recebera do próprio Deus. E aí, dado, né, aos estudos e o que a doutrina espírita nos traz, é que sim, provavelmente tenha sido uma psicografia, né? O próprio Chico Xavier, ele fala sobre isso naquele programa Pinga Fogo, onde ele é interpelado por um pastor sobre os 10 mandamentos que Moisés trouxe e tal, e aí ele ainda fala até a título de brincadeira, né? E foi uma psicografia. Então, na pergunta 624, Kardec ele faz essa pergunta, né? Qual o verdadeiro caráter de um profeta? Como eu disse, Moisés ele era tido como um profeta, né? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, da mesma forma como nós temos hoje, dentro da doutrina espírita, os médiuns que trazem as psicografias, né, e nós temos grandes expoentes, como o próprio Chico foi, como Divaldo Franco e tantos outros que trouxeram grandes obras, tanto complementares, né, da doutrina, também como romances a título de elucidar a humanidade também sobre a vida no plano espiritual. Naquele tempo também não era diferente, né? Só que hoje, com o advento do Espiritismo, com essa revelação, né, do Consolador prometido pelo Cristo, está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, ele fala sobre esse Consolador, nós temos isso de uma forma mais organizada. Kardec ele organizou a maneira como se deveria praticar de uma forma segura e cristã a mediunidade. Mas não significa que a mediunidade não exista na humanidade desde os primórdios, né? Desde os primeiros tempos. Se a gente for observar os povos antigos, como os assírios, os egípcios, os hindus, o povo grego, o povo romano. Na Grécia, por exemplo, nós temos o exemplo das pitonisas do oráculo de Delfo, todos médiuns, e todos, de uma forma ou de outra, traziam essas mensagens, né, do plano superior até a humanidade. Claro que com Moisés, um expoente do povo hebreu, isso não seria diferente. Até porque essas leis que Moisés traz e organiza elas no Pentateuco, se nós formos fazer um estudo mais dilatado e aprofundado quanto à história da humanidade, nós vamos perceber ela em todos os povos. Em todos os povos nós vamos ter as mesmas leis escritas, mas talvez com dizeres um pouco diferentes. Até mesmo aqui no Brasil, se nós formos pesquisar sobre a cultura tupi-guarani, né, nós vamos encontrar lá vários relatos que são semelhantes aos relatos que nós temos na Bíblia. Por exemplo, vou dar só um exemplo para encerrar. No Antigo Testamento, lá existe um relato de um dilúvio. E, segundo a cultura tupi, aconteceu também um dilúvio aqui, né, no Brasil, vamos colocar assim, e que um casal subiu no tronco de uma árvore e foi salvo desse dilúvio por Tupã. E a partir deste casal foi povoado toda a terra de novo. Então, entende como há uma correlação entre as narrativas bíblicas com as histórias que nós temos nos mais diversos povos que habitam todo o globo terrestre. E a gente for estudar isso, a gente vai ver isso para todo lado. No próprio Egito, como eu disse, nos povos incas, nos astecas, nós vamos encontrar relatos semelhantes. No atual cenário mundial, onde o certo é errado e o errado é certo, a nova ordem mundial tenta criar uma religião, uma só religião e um só governo,
Como a doutrina espírita se posiciona para a manutenção de sua liberdade de expressão e reafirmação de seu propósito? Em primeiro lugar, eu sou muito otimista. Eu acho que nós estamos hoje muito melhores do que nós já estivemos. Se a gente for pegar a evolução da humanidade, né, se a gente for pensar ao longo, né, desse processo de inúmeras reencarnações, nós chegamos no momento atual, a gente ainda habita um planeta de provas e expiações, mas nós estamos rumo ao mundo de regeneração. E estamos próximos desse mundo de regeneração, né? Então, essa efervescência de coisas que tem acontecido tem nos colocado num posicionamento de muito crescimento. Então, quem se dispor nessa atual, né, existência, no processo de crescimento, de formação, de aprendizado, é um momento muito propício para isso. Eu sou muito otimista porque eu acho que, apesar de ainda termos muitos, né, problemas, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, então a dor faz parte do nosso cotidiano, as desigualdades fazem parte do nosso cotidiano, né? Nós ainda somos bombardeados nas televisões, nas mídias, por uma série de questões muito importantes e graves, né? Mostrando muitas vezes barbáries mesmo, como a gente via à época de Jesus, a gente ainda vê assassinatos de jovens, como a gente viu ontem da escola, mas a gente tem que pensar que infinitamente isso é menor do que já foi um dia para a humanidade. A questão das novas ordens, né, dessa nova ordem, a gente vai ver que a nova ordem que ele coloca aqui, né, que o certo é errado, o errado é certo, mas eu ainda aposto que nós ainda estamos num caminho de muito mais certezas, de muito mais acerto do que de erros, né? Então a gente tem que acreditar que, enquanto espíritos em evolução, de fato a gente ainda vai ter muitos problemas, a gente ainda vai viver com muitas injustiças. Mas eu fico só por um exemplo, né? Dando um exemplo, vamos pensar na questão da raça negra, né? O tanto que isso, desde a época da escravidão e até hoje, o quanto que isso mudou, né? É fantástico a gente ver hoje que, apesar da gente ter o problema aí do Vini Júnior, né, lá na Espanha, a questão do racismo ainda ser importante em alguns lugares, a gente sabe que isso está tão colado já na consciência humana que a gente sabe que está errado. Se a gente sabe que está errado, é porque isso já foi consolidado na nossa consciência. Nós sabemos que não é certo julgar a pessoa pela sua raça, pela sua crença, pela sua religião, pela sua opção sexual, né? Então, quando a gente chega a fazer esse julgamento, a nossa própria consciência nos sinaliza: você está errado, você foi injusto, você errou, né? Porque já está inserido na nossa consciência. É isso que é evolução. É quando os preceitos de Deus estão enraigados na nossa consciência e a gente consegue pensá-los no nosso cotidiano. Ontem eu vi uma coisa muito interessante no jornal Quem Viu, que é o aeroporto de São Paulo e do Rio de Janeiro, a exemplo do que já tem outros aeroportos, ter uma sala para um autista. Né? Então, assim, quando eu tenho uma sala para um autista no aeroporto, eu estou considerando que aquela pessoa, nas suas particularidades, ela precisa de alguma coisa, ela precisa de algo. Isso é inclusão. Né? Então, nós já conseguimos incluir os negros na nossa vida, porque era absurdo, né? A gente não fazer isso, são seres humanos comuns, né? É óbvio. Os homossexuais, né? As doenças de uma forma geral, elas já estão sendo inseridas. Isso eu acho que é um grande avanço, né? Então, assim, a humanidade ela está conseguindo caminhar de uma forma aos seus tropeços, mas a gente está conseguindo caminhar. Então, há uma nova ordem? Há, de fato há. Mas se a gente for colocar na balança o que a gente tem conquistado de positivo, infinitamente é maior do que a gente ainda tem de negativo na humanidade. Nós temos muito mais pessoas solidárias no Brasil, por exemplo,
né, do que pessoas que roubam, que assassinam, né? Então a gente tem que levar em consideração que nós estamos caminhando, e é isso que é importante. É verdade que pessoas suicidas voltam em outras encarnações com alguma deficiência física? O que acontece com o espírito de um suicida? Bom, eu gostaria de citar primeiro um versículo que está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 12, que ele fala assim: existe só um legislador e um juiz, aquele que pode salvar ou aniquilar. Tu, porém, quem és para que julgueis o teu semelhante? Então, assim, trocando em miúdos, né? A Deus cabe o juízo. Só Deus tem esse poder e esse discernimento para falar o que será de um de seus filhos em determinada situação, principalmente numa situação tão complicada como é a situação de um suicida. Mas também no Evangelho de João, no capítulo 3, o evangelista fala que Deus é amor, que Ele é soberanamente bom e justo. E a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? E aí a resposta todo mundo já sabe até de cor, né? Causa primária de todas as coisas. Deus é soberanamente bom, infinitamente justo, não é assim? Toda sabedoria, toda bondade. Então, nós como seres humanos encarnados no atual grau evolutivo que nós nos encontramos, nós temos uma visão muito limitada do que é o amor de Deus, porque nós não conseguimos nem amar. A gente não consegue amar nem a nós mesmos. Quantos de nós acordam aí de manhã e olha no espelho e dá vontade de socar o espelho? Né? Porque está que nem aquela música lá do milionário José Rico, né? Lembra lá de 82. Você está lembrado lá de 82 que você fez isso? E, ó, já passou, né? Muito tempo. Mas a gente está preso lá no passado. Lá, às vezes, como diz Paulo, né? Naquele espinho que fica ali, cutucando a nossa carne, a nossa consciência. E aí a gente esquece de Pedro, que vem e fala assim: o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Ou seja, uma multidão de erros, né? E aí a gente não consegue nem se amar, ainda mais amar o próximo. Por isso que a Deus cabe o juízo. Porque Ele nos ama incondicionalmente. Olha que forte isso. Incondicionalmente. E quantos de nós já não erramos cometendo suicídio, talvez em vidas passadas, e estamos aqui, estamos tendo novas oportunidades. O que é uma existência para a imortalidade da alma? Então a gente precisa primeiro colocar tudo isso na balança, para depois pensar só na consequência imediata, né? Porque essa seria uma consequência imediata. Mas a gente tem que pensar a longo prazo. Uma criança, quando a gente castiga ela, porque ela fez uma peraltice, aquele castigo é uma consequência imediata. Não é verdade? Mas a longo prazo, o pai e a mãe estão fazendo o quê? Moldando o caráter daquela criança para que ela venha a ser um adulto bem-sucedido. Não é verdade? Então, para aquela criança, às vezes, as palmadas que ela está levando, o cantinho do pensamento, ficar sem o celular, não jogar um videogame, aquilo para ela é terrível. Vai despertar a fúria, vai despertar o descontentamento, vai ficar frustrada ali naquele momento, né? Mas o que é aquela meia hora ali, dada a uma vida inteira que ele tem ainda pela frente? Não é verdade? E no capítulo 5 de Mateus, ele fala: vós sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Ainda mais Deus. Então, como consequência imediata, pode ser sim que um suicida, ele reencarne numa próxima
né, ou numa reencarnação imediata com alguma sequela. Por quê? Primeiro porque ele infringiu uma lei de Deus, né? Ele se rebelou contra uma lei de Deus. Nós não estamos aqui julgando os motivos. Por isso que a Deus cabe o juízo. Porque só Ele percrusta, né, o coração do homem e tem a capacidade de entender tudo, os pormenores de cada situação. É claro que até deve ter aqui advogados, juristas, né, aqui no salão, para tudo existe atenuantes, não é verdade? Nós, de uma forma leiga, por fora, como que nós vamos entender o que se passou no coração daquele irmão, na mente daquele irmão, naquele ato de extremo desespero? Porque ninguém suicida também querendo conhecer o mundo espiritual, não. Porque é uma passagem só de ida. Ah, vou suicidar, vou lá ver como é que é, depois eu volto. Não é assim, né? Não é assim que funciona. Pelo fato de ter infringido uma lei de Deus, ele, quando comete o suicídio, né, ele acaba lesando o perispírito, que é o corpo espiritual que todos nós temos. Então, provavelmente, numa próxima encarnação, ele vai trazer uma sequela no perispírito, porque foi lesionado na encarnação passada. Mas isso tende a se resolver, à medida que, numa próxima encarnação, o espírito faça escolhas melhores. Ele aproveite a nova oportunidade que Deus está lhe dando, nesse novo corpo, nessa nova vida, para crescer espiritualmente, para evoluir, para estar com Deus, né, no futuro aí, que é o que eu tenho certeza que todos nós queremos e que todos nós buscamos. Porque, ao contrário daquilo que nós aprendemos, né, muitos de nós chegamos no Espiritismo, oriundos de outras vertentes cristãs, Deus não criou os anjos e criou o homem, e criou os anjos para servir a Deus, ficar lá tocando arpinha, não. Todo anjo um dia foi homem. Nós estamos caminhando também para ser anjos, mas é um processo. Da mesma maneira como a criança, ela caminha para ser adultos. E nessa caminhada ela vai passar por momentos que não serão tão felizes, até começar a fazer as escolhas certas e ter uma vida mais tranquila. Não é assim que funciona? Na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia? É só a gente sair de uma visão micro para ir para uma visão macro e a gente vai entender, né, a pedagogia educacional de Deus para conosco, os espíritos imortais. Vou dar uma passada em algumas aqui rapidinho. Existe reencarnação após a morte? Sim, e é o que a gente acredita enquanto espíritas. E normalmente a gente repete, normalmente a gente vem dentro do seio familiar que a gente já viveu anteriormente. Normalmente a gente repete esses laços familiares. Ora como pai, ora como filho, ora como sobrinho, ora como amigo. A gente acaba vindo novamente várias reencarnações no mesmo seio de afetos, tá? A outra pergunta, que o pai desencarnou há 3 anos e sonha muito com ele, sente a presença dele. Isso é muito possível, né? Quando a gente tem os sonhos, quando a gente dorme, nós temos o desprendimento, né? Então, se muitas vezes a gente vai, a depender do nosso merecimento, da nossa condição, a gente participa de várias aulas no plano espiritual, né? Nós somos conduzidos a alguns aprendizados no plano espiritual e muitas vezes a gente tem a graça, né, de estar, né, na presença de entes queridos que estão no plano espiritual. Né, o que pergunta aqui, se devo orar, com certeza, né, o tempo todo, se são pessoas de grande afeto, né, pessoas que você teve grande afinidade, elas recebem da mesma forma que a gente faz carinhos, né, dá um telefonema para um amigo, estou com saudade, aqui no plano terrestre. Quando a gente entra em oração, ou quando a gente entra em sintonia, a gente lembra com afeto, com carinho daquela pessoa no plano espiritual,
ela vai receber essa energia, essa vibração. Então, é fundamental que a gente se conecte positivamente em oração com os entes queridos que estão desencarnados. E, por fim, seria a religião espírita uma forma de viver e conformar com os problemas da vida? Com certeza. Né? Com certeza, por quê? Nós conseguimos entender melhor o propósito do sofrimento atual. Né? Se nós passamos por algumas dificuldades, algumas mazelas dessa vida atual, a gente consegue explicar. Eu acredito que a única forma que a gente consegue explicar é através do processo reencarnatório. Esse processo reencarnatório, ele tem um cunho pedagógico. Né? A misericórdia divina é tão grande, mas tão grande, infinitamente, que ele nos dá a possibilidade de vir e vir quantas vezes for necessário para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Como o Davi acabou de falar, um dia nós seremos anjos, né? Nós estamos caminhando para isso. E a gente tem uma infinidade de possibilidades encarnatórias para isso. Então, a doutrina espírita, ela é um grande consolador, por isso a palavra, né, a terceira revelação, um grande consolador, porque ele consola as nossas mazelas e faz com que, através da fé raciocinada, a gente consiga entender o propósito do sofrimento na nossa vida. Tá? O que é estar obsediada? O que afeta no dia a dia? Né? Então, todas as vezes que a gente entra numa sintonia, é bem sintonia mesmo, é questão vibratória, né? Então, essa questão vibratória, ela nos coloca, né? Por isso, orar e vigiar, porque quando a minha sintonia é que vai me plugar, né? Então, a gente não tem essas tomadas, tomada de 2, tomada de 3, agora mudou no Brasil, né? A tomada de 3, a gente passa aperto em casa, não é assim, ó, não pluga. Se não plugar, não vai ter energia, não é assim? Mas para que eu possa ser obsediado, eu tenho que permitir que plugue. Eu tenho que permitir que aconteça essa sintonia. Né? Então, é de muita responsabilidade nossa cuidar do que a gente pensa. Né? Quando a gente fala da questão do orar e vigiar, a gente está falando, vigie os seus pensamentos, porque são através deles que você vai falar e vai agir. E é nesse momento, na hora da construção mesmo do pensamento, é que nós corremos o risco de sermos obsediados ou não. Né? Então, o obsediado vai depender, né, de uma série de questões aí, a gente vai ver que cada um vai se comportar de alguma forma, mas um obsessor ele pode interferir drasticamente na vida da pessoa. Né? Então, a gente vê muito essas pessoas, tem uma pergunta aqui sobre vícios, os viciados de uma forma geral, seja em sexo, em bebida, em drogas, eles são obsediados. Por quê? Quando você faz uso de uma droga dessa, que você está em pleno efeito mesmo do sexo, da droga, o que controla esse indivíduo, vamos falar do ponto de vista orgânico, é o que a gente chama de sistema límbico, que é um sistema abaixo do córtex, é um sistema mais primitivo. Então, a gente perde um pouco o nosso poder de controle. Né? Então, eu acho que todos nós, em algum momento da vida, já bebemos um vinhozinho a mais, alguma coisa assim, a gente não fica, né? Isso dá uma rebaixada na nossa consciência e isso faz com que a gente tenha menos controle. O que acontece com as pessoas que são viciadas? Elas passam grande parte do tempo em efeito, nessa êxtase, nesse efeito, ou de um agente externo, como álcool, nicotina, cocaína, crack, ou mesmo do sexo, né? Isso faz com que a pessoa ela perca um pouco a sua vigilância. E aí ela abre uma grande brecha para os obsessores. Né? Então, assim, a importância da oração, a importância da vigilância para que a gente possa, de fato, controlar os nossos pensamentos e garantir que a gente esteja em boas companhias. Né? Se eu estou sintonizado, plugado
como a espiritualidade que está ali para me ajudar, me amparar, me acolher. Quando a gente chega numa casa espírita, que a gente sente aquela sensação boa, a gente está sendo plugado, entrando em sintonia, né, com uma espiritualidade que está ali para nos amparar, nos confortar, nos auxiliar nesse processo. Mas, da mesma forma que tem pessoas encarnadas que são pessoas difíceis de convivência conosco, o plano espiritual também é assim, né? Não é diferente. Ok? Gente, ficaram algumas outras aqui, mas o nosso tempo esgotou. Né? A gente vai deixar para a próxima semana, para a próxima terça-feira. Tá? Muito obrigada.